Graça e paz, meus irmãos, meus amigos que estão aí acompanhando a TV Evangélica Brasileira. Esse povo que faz a obra de Deus assim, com muito amor, com muita sabedoria e discernimento. Eu quero agradecê-los pela oportunidade de me receberem aqui hoje, para eu estar compartilhando um pouquinho da minha história, do meu testemunho, pastor Paulo, missionária Vânia. Eu descobri hoje que ela é uma grande cantora. Achei maravilhosa a voz, a unção. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que Deus tem algo nesse ministério de louvor, viu, Vânia? Que Deus te honre e te abençoe muito. São meus amigos já de uma longa data, né? São pessoas assim que eu convivo, que sempre abençoaram o meu ministério. E eu estar aqui hoje, para mim, é uma alegria muito grande e também uma grande honra. Deus abençoe vocês, viu? Eu sou Rosângela Marques e eu comecei desde nova, sabe, gente? Eu brinco assim que eu não sou ex-nada, porque eu já nasci num lar evangélico, num lar cristão. Meus pais pastoreavam já e meu pai é um grande homem de Deus, já está em Cristo Jesus, mas foi um homem desbravador, pastor Rui de Souza, a quem eu devo toda a minha fé, toda a construção ministerial que eu percorro, que eu exerço hoje na minha história. Eu devo ao meu pai, aos ensinamentos, ao amor, às orações, à minha mãe, irmã Elídia. Que mulher de fé, que mulher que me nutriu com a palavra, com a oração, desde muito nova, desde pequena. Meu pai dizia que eu não falei primeiro, eu cantei primeiro. Vocês acreditam nisso, gente? Eu fui logo cantando. E desde bebê, assim, novinha, né? Eu cantava e as pessoas eram libertas. A gente andava de ônibus, pegava o busão cheio de pessoas, assim, indo para a igreja, indo para algum lugar, e eu cantava o tempo todo. Parece que era o meu passatempo, cantar. E eu só cantava canções do Senhor. E aí eu cantava num ônibus, alguém começava a chorar. Aí minha mãe, como era uma mulher ligada, né? Ela já aproveitava aquela deixa, se aproximava, começava a conversar. De repente a pessoa reconciliava dentro do ônibus. De repente alguém desistia de suicidar. De repente alguém era curado. Então, desde muito nova, eu tive muita responsabilidade com aquilo que eu cantava. Porque eu entendia que Deus usava aquele louvor para curar, para libertar. E eu comecei a cantar. Assim, com 7 anos, eu me lembro que meu pai ia pregar em algum lugar. Ele tinha, assim, alguns convites. Ele não era um pregador itinerante, porque ele era pastor local. Mas, às vezes, ele ia pregar fora e ele me levava. Aquela menininha magrinha, pequenininha, e eu cantava. Cada hino que Deus colocava para mim, eu tinha muita facilidade, né? A gente tinha poucos recursos, mas eu conseguia cantar de playback naquela idade, naquele contexto. De repente, comecei a tocar violão. Meu pai tinha um violão e ele deixava ele em cima do guarda-roupa. Quando ele saía, eu subia numa cadeira, pegava aquele violão, eu memorizava as notas que meu pai fazia. Meu pai fazia apenas umas 4 notinhas e fazia um ritmo só. E eu imitava o meu pai. E um dia meu pai chegou e eu cantava, sabe aqueles corinhos assim antigos de fogo, que todo mundo cantava batendo palma, e emendava um no outro, né? E eu começava a cantar e meu pai entrou um dia. E eu falei, meu Deus, vou apanhar. Eu tinha 7 anos. Meu pai falou, uai, como você aprendeu? E eu, uai, vendo o Senhor. Então, irmãos, a palavra move, mas o exemplo arrasta. E isso era uma realidade na minha vida. Meu pai, naquele momento, falou, você quer fazer aula? Eu falei, quero. Aqui em Goiânia, que eu sou natural de Goiânia, tinha 2 escolas de música, uma em Campinas e uma no centro da cidade. E meu pai me colocou nessa unidade de Campinas e eu aprendi. E com 9 anos, eu já era a arma secreta do meu pai.
porque eu tocava para o meu pai cantar na nossa igrejinha pequenininha. Mas eu já era aquela pessoa que era um suporte com 9 anos de idade, vocês acreditam? Eu me emociono porque é um privilégio. Eu me sentia privilegiada por ser alguém útil na obra de Deus. É muito bom ser útil para algo que você sabe que é eterno. E eu sei que o louvor é eterno. Ele vai permanecer no céu. E eu tocava. O violão era maior que eu. Às vezes a minha mãe segurava o violão e eu tocava. Ajudava o meu pai a fazer a obra, mas era muito bom. Eu cresci muito alegre. Eu me emociono, me desculpem, mas não dá para falar sobre isso e não me emocionar. Alguém vê a gente cantando hoje e pensa que caímos de paraquedas, né? Nesse ministério. Pois eu digo a você, eu fui escolhida desde o ventre para louvar a Deus. Graças a Deus que Ele me escolheu. Eu não me imagino fazendo outra coisa, longe dEle, longe da presença dEle. Não. E assim eu cresci, mas eu não tinha pretensão nenhuma. Meu negócio era adorar a Deus naquela igrejinha, lá na periferia de Goiânia, com muita alegria, sem infraestruturas gigantescas, sabe? Às vezes eu tinha que pegar um violão emprestado para poder tocar. Eu lembro que eu pegava o violão da vizinha, fazia o louvor, corria para devolver o violão para ela poder me emprestar de novo quando eu precisasse, que o violão dela era melhor que o meu. E muitas vezes eu fiz isso e ela me abençoou muito. E eu cresci na obra de Deus fazendo isso, ajudando meu pai na obra, no louvor. Eu ensaiava com as mulheres, eu ensaiava com as crianças, eu ensaiava com os jovens, eu não tinha nenhum limite, nenhum preconceito, eu era de todo mundo. Isso era maravilhoso. Eu me lembro que uma vez eu tinha uns 12 anos e as irmãs da minha igreja foram cantar no congresso e a gente ensaiou, elas fizeram um uniforme, fizeram um uniformezinho para mim. Eu fiquei emocionada, porque eu tinha um uniforme, eu me senti da equipe das mulheres da igreja, eu era só uma criança. E a gente fez, e Deus sempre abençoava, Deus sempre recebia o nosso louvor, sabe? Ele sempre subia. E eu cresci assim. Com 16 anos, eu comecei a namorar, gente. Namorei. E era o filho do meu pastor presidente. O nome dele era Guilherme. E ele era músico que nem eu. Ele era líder dos jovens, já era uma pessoa conhecida no nosso ministério, qual eu fazia parte, sabe? E aquilo deu certo, aquilo era de Deus. E 2 anos após a gente casou. Casamos, tivemos 2 filhos. E assim a gente na música, eu sempre fui estudiosa, eu sempre procurei crescer. Apesar de ter uma unção derramada sobre a minha vida, eu sempre fiz a minha parte. Eu sempre estudei, eu estudo música desde os 7 anos de idade. Então eu frequentei escolas de música, depois eu entrei em níveis mais profundos de estudos, né? Nos lugares aqui que eram oferecidos, os centros livres de artes aqui, e eu fui me capacitando e passei a ser professora de música também. E eu trabalho com a música, dando aulas até hoje. São muitos anos de profissão, de experiência, de trabalho, de contato com as pessoas, mas a minha prioridade sempre foi a obra de Deus. Eu vou até onde não me atrapalha exercer o meu ministério, exercer a minha responsabilidade com a obra de Deus. E não é só na minha igreja. A partir dos 16, 18 anos, eu me integrei à equipe que o meu esposo tinha, na época meu namorado, ele tinha uma banda na igreja, aí eu subi de nível, gente.
Aí eu cresci. Quando eu entrei para aquela equipe, meu Deus, que emoção. Porque você imagina, eu era sozinha com meu violãozinho, de repente, Deus me coloca numa estrutura maior. Uma estrutura de músicos de magnitude gigantesca, pessoas muito capacitadas, habilidosas, e eu me vi dentro daquele lugar, naquela equipe, e Deus começou a abençoar o nosso ministério fora da nossa pequena congregação. Eu comecei a cantar em colégios, em eventos, em shows, em congressos, em igrejas de diversas denominações, cruzadas evangelísticas. E o Senhor começou a dizer para mim que Ele tinha esse chamado, que Ele tinha esse ministério musical. Mas a gente era assim, tinha tantas dificuldades, era muito precário as nossas condições financeiras, sabe, gente? A gente trabalhava muito, mas tinha tantas outras coisas que pareciam ser prioridade, então a gente nunca teve essa obsessão, esse sonho. Eu nunca fui aquela pessoa assim, eu tenho que gravar, eu tenho que estourar, eu tenho que ser famosa. Não, eu nunca tive essa preocupação. Inclusive, eu acho que eu ajudo mais as pessoas na minha função de produtora, de professora, do que preocupar comigo mesma, assim, com o meu próprio trabalho. Mas o Senhor foi me dando habilidades e capacidades especiais, tais como escrever as canções. Deus começou a me dar músicas desde os 9 anos de idade, mas assim, a partir dos 18 anos, essa habilidade ela foi sendo mais apurada, eu fui tendo mais experiências com Deus. As minhas canções são totalmente inspiradas pela palavra de Deus, pela minha vida, pelas experiências e os testemunhos que Deus traz para mim, na minha família, nas pessoas à minha volta. Eu nunca gostei de inventar canções, inventar uma música. Apesar da gente ter essa capacidade, eu sempre esperei o Senhor me dar, inspirar, me trazer aquela coisa que vem do céu, sabe? Por isso que a música, para mim, ela tem uma seriedade imensa, porque ela vem da parte de Deus, de uma forma muito específica e muito especial. E aí eu comecei a escrever, começamos a arranjar as nossas músicas, começamos a atender outras demandas, e assim a gente pensou, é isso que Deus tem para mim e a gente vai se dedicar. Então eu comecei a sonhar e comecei a me dedicar a isso, muito mais do que para outras coisas. E era muito natural para a gente, era muito tranquilo, era como se a gente estivesse na cozinha, sabe? Falar assim, hoje você vai cantar em tal evento, para mim era muito tranquilo. Deus foi abrindo portas, foi trazendo mais expressão para nós. E um determinado tempo, eu fui cantar num grande evento em Goiânia, no ginásio Rio Vermelho. Tinha mais ou menos 25 mil pessoas e naquele evento chamava-se Tocando Fogo para a Colheita. Tinha muitas pessoas importantes, muitos pastores internacionais. E eu dando aula lá no meu cantinho, não tinha nem um CD gravado. Uma aluna minha que apareceu lá, não sabia nem meu nome, nunca nem tinha visto eu cantar. Eu comecei a dar aula para ela e do nada ela me olhou e falou assim, você vai cantar num evento que eu estou coordenando. Aí eu falei, que evento que é? Ela falou, esse evento aqui, me trouxe aquele cartaz. Quando eu vi aquele cartaz, que era um evento num ginásio grande, com nomes expressivos do Brasil, internacionais, eu falei, irmã, misericórdia, é impossível. Ela falou, não é impossível não, eu que sou a coordenadora. E Deus me disse que você vai cantar nesse evento. E eu fiquei assustada, irmãos. Cheguei e realmente Deus me colocou naquele lugar. E quando nós cantamos, Deus abençoou tremendamente. E quando terminou aquele louvor, a pastora que estava ministrando, a pastora Elizabeth, ela chegou em mim e disse para mim, Deus vai mudar o seu ministério. Deus não tem essa banda mais para estar na sua vida, você vai ser uma cantora solo, porque Deus tem um propósito e um projeto para a sua vida.
Na hora eu fiquei muito chateada com Deus, sabe? Porque eu não queria nada para mim, não precisava disso. Eu falava, por que não pode ser com a minha equipe, né? Mas o Senhor tinha um propósito de comando. O Senhor tinha um propósito de autonomia e de autoridade para a minha vida. Mas eu demorei um pouco para entender. Passou-se um tempo e Deus fez com que acontecesse, eu não precisei fazer nada, até por causa do meu caráter, de fidelidade para os amigos que me acompanhavam há tanto tempo. E eu falei, Senhor, se é o Senhor que está dizendo, o Senhor vai fazer acontecer. E Ele fez naturalmente, foram aparecendo oportunidades para os meus companheiros de ministério e eles foram seguindo cada um para a sua vida. Quando eu vi, eu estava só. Falei, meu Deus, Deus fez acontecer. E aí, de uma banda, de um ministério coletivo, eu começo a cantar e começam a pronunciar o meu nome pela primeira vez. Rosângela Marques. Era estranho. Eu ficava meio perdida, porque a minha essência, né? O meu começo foi justamente com essa equipe, me dava uma autonomia, uma liberdade para improvisos, para ministrar. E eu cresci muito com essa equipe e de repente Deus me pede a minha equipe. Era difícil entregar, mas eu entreguei. E aí, num curto período de tempo, eu me casei, tive um casal de filhos. A vida, ela é completa, ela tem pilares, ela acontece ao mesmo tempo, sabe? Você não vai ser só cantor, você vai ser cantor, você vai ser ministro, mas você também vai se casar, você também vai ter filhos, você também tem mãe, pai, irmãos, família. Você precisa também desenvolver outras áreas da sua vida profissional, você precisa se manter. Nem sempre você vai ter suporte financeiro, muitas vezes você vai financiar o seu ministério. E eu já fiz isso centenas de vezes. Já sofri tantos golpes também de pessoas infiéis, sabe? Que vêm e falam que vão te ajudar, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Você confia, você também se entrega, de repente, não é nada disso, te deixam na mão. Se eu fosse contar para vocês, assim, tantas experiências, era para eu ter parado lá atrás. Era para eu ter desistido por tantos golpes que a gente sofre nessa caminhada. E o Senhor começou a dizer que Ele tinha um ministério para mim, solo. Ele começou a fazer promessas e Ele usava pessoas diferentes, de regiões diferentes, que conviviam comigo, outras que nunca haviam me visto antes, e a palavra era a mesma. E eu falava, Deus, que coisa linda, o Senhor nunca se contradiz. Essa pessoa nunca me viu e ela fala da mesma forma com que o Senhor usou outro há anos atrás. E eu sei que é o Senhor. E eu, aguardando o cumprimento da promessa de Deus, fui convidada para uns eventos em outras nações. E o Senhor falava para mim, eu te tenho para nações. E eu falava assim, meu Deus, eu moro na periferia da minha cidade, eu não tenho nem um CD gravado, eu não tenho nenhum dispositivo de mídia ao meu favor. O Senhor dizia no meu coração, eu sou o maior marqueteiro que existe. Eu sopro um nome assim, mas é na hora certa. E eu entendia isso. E de repente o Senhor abria as portas, vinha um convite. Alguém recebia uma ordem de Deus e dizia, ei, eu estou te trazendo aqui no meu evento porque Deus me deu uma ordem, porque eu nem te conheço. E eu sorria. Eu falava, eu sei. Ele antes já tinha me dito, faz as malas, prepara o passaporte. Dentro de poucos dias apareceu o convite e ele falava assim, prepara o passaporte. Eu falava assim, meu Deus, preparar o passaporte, mas não tem nenhum convite. E aí meu esposo falava assim, cadê a mulher de fé que você é, Rosângela? Você não crê não? E eu, mas eu creio, mas
fazer um passaporte gasta dinheiro. E ele falava, pois é, o Deus que deu a ordem vai dar as condições. E aí, de repente, eu fazia o passaporte, passava uns dias, irmãos, convite que se eu não tivesse feito o passaporte, não daria tempo. E o Senhor me levou para a Suíça, para a Alemanha, para a Espanha, para a Inglaterra, para a Argentina. Eu posso enumerar aqui vários países que Deus me levou. Sem ter nem o nome, nem no meu país, porque nem disco gravado eu tinha. Na época era disco, né? Não tinha, não. E o Senhor me colocava em eventos gigantescos. E Ele dizia assim para mim, é só um sinal do que eu vou fazer na sua vida. E eu agradecendo a Deus, né? E ia e cumpria aquilo que Ele tinha proposto para que eu fizesse. Deus me levava. Uma vez eu estava no avião e quando eu olhei assim na janelinha, estava dentro daquele oceano gigantesco, escuro. E eu só vi o oceano e as estrelas no céu, sabe? Foi me dando um pânico, gente. Eu passei mal. Me deu uma crise de pânico dentro do avião e eu estava só. Era a minha primeira viagem internacional e eu fui olhando aquilo e foi me dando medo. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Se esse avião cair aqui, ninguém me acha nunca mais. E foi me dando aquele pavor. E eu falei, meu Deus, eu vou passar mal. E aí eu escutei a voz do Senhor e Ele falou para mim, está tudo bem? E eu falei, está. Ele falou, então por que você está assim, ansiosa, com essa vontade de chorar? Eu falei, estou com muito medo, Senhor. Eu estou com medo, é a primeira vez que eu vou. Eu estou vendo esse oceano aqui, ele é tão maior que a gente. E o Senhor falou para mim, esse avião está na palma da minha mão. E eu vi uma mão gigante e o avião na palma da mão. E a mão fazia assim. Eu falei, Senhor, o Senhor está me levando mesmo. Olha, estou nesse avião e ele está na palma da sua mão. E ele falou, sim. Eu falei, então sacode o avião. Irmãos, olha que pessoa irresponsável. Eu não tinha nem noção do que eu estava pedindo. Mas naquela hora, o avião fez assim, ele tremeu o avião e eu falei assim, para! E as pessoas acordaram, era à noite, as pessoas acordaram assim, não tinha corrente de vento, não tinha nuvens, era uma noite clara, era uma noite tranquila. E aí eu entendi, eu falei, isso é coisa da minha cabeça, eu estou imaginando. E eu continuava vendo aquela mão, porque o Senhor tinha um propósito para me levar àquela nação. E eu falei, Senhor, não é coisa da minha cabeça não? O Senhor realmente está me levando, então sacode esse avião de novo, irmãos. E o avião, e eu falei, para! E eu, glória a Deus, eu me enchi de força, aquela ansiedade, aquele pânico foi embora. E eu cheguei naquele lugar, nunca mais tive nenhuma crise de ansiedade, porque todas as vezes que eu entro num avião, eu sei que ele está nas mãos de Deus. Eu sei quem está me conduzindo. Eu sei quem está me levando. Para que estou indo? Para louvar o nome dele, ser profeta das nações e estar sendo alguém que transmite a unção de Deus a quem precisa, da forma que ele me deu, a forma de adorar que ele me deu. Ele me deu uma forma, ele me deu uma unção específica e única, assim como ele te deu. Você não é igual a ninguém. Você não é melhor nem pior. Você é você, com a sua história, com a sua capacidade, mas de uma coisa saiba, você é o resultado da unção de Deus que está sobre você. Com tudo que você carrega, é isso que Deus usa para fazer a vontade dele, aonde ele vai te levar, aonde ele vai te usar. E o bom é que ele usa cada um de um jeito, não tem ninguém igual a ninguém. Nem queira ser igual a ninguém, é tão bom a gente ter referências, né? Mas a sua experiência é única, é você e Deus. E eu sou assim, eu tenho as minhas próprias experiências, porque Deus conversa conosco, Deus nos direciona, nos impulsiona, nos capacita. E assim é. Um dia eu fui cantar num evento na Argentina. Quando eu terminei de cantar, uma mulher aproximou-se de mim, falando em espanhol, e ela perguntou assim, você tem condições de ter um CD gravado até o final desse ano? A gente estava em julho.
E eu ia responder na bucha para ela, jamais, em 6 meses, eu não tenho condições de ter um CD gravado. Por todas as situações financeiras, por causa do que demanda, né? Tem que haver um projeto, tem que haver toda uma situação para que isso viesse a existir. E esse seria o meu primeiro disco solo, que eu já tinha um disco com aquela banda, que eu fiz parte, né? No finalzinho da minha adolescência para a minha fase adulta, mas aí o Senhor mudou a história e eu fiquei um período ali fazendo a obra de Deus e de repente Deus me leva nesse lugar e diz, você tem condições? E eu ia dizer, não. Quando o Senhor bradou comigo mais uma vez, Ele disse, cuidado com o que você vai dizer, porque como você disser, assim será. E foi tão forte aquilo que eu olhei procurando a pessoa que estava falando aquilo para mim, mas era o Espírito de Deus. Não tinha ninguém atrás de mim ou do meu lado. E eu disse para aquela mulher, olha, a minha realidade diz que não, mas a minha verdade diz que sim. Ela disse para mim, a sua verdade prevalecerá. E até dezembro, Deus vai usar alguém e vai dar o seu CD. E será o início do seu ministério. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Voltei para o Brasil, esqueci. Nem contei para ninguém da minha casa, nem dei esse testemunho. Eu esqueci. Quando passou-se 2 meses, um grande amigo, um irmão da minha igreja, ovelha já, eu já estava pastoreando juntamente com meu esposo, paralelo ao meu ministério de louvor, Deus nos levou a pastorear um rebanho. Coisa que eu fugi, porque eu achava que não precisava disso nunca, visto que eu já tinha um pai pastor, já ajudava ele, eu tinha um sogro pastor, eu já ajudava ele também, quando o Senhor nos chamou a pastorear. E esse chamado causou muita aflição no meu coração, porque eu falava como conciliar a música, o ministério, o cantar nos eventos, o cantar na obra itinerante e pastorear. Mas o Senhor tinha um amadurecimento para mim. O Senhor queria me apresentar o lado da igreja, o lado das pessoas, a necessidade das vidas, das ovelhas, do rebanho. Então eu tenho muito respeito por todos os lugares que eu vou, porque eu sei o que significa um rebanho, quem são as ovelhas e o preço que um pastor paga. Porque eu pastoreei por muitos anos junto com meu esposo. E eu estava nesse tempo pastoreando, quando uma pessoa da minha igreja chegou, o nome dele é Emivaldo, eu sempre vou exaltar o nome de Deus na vida do Emivaldo. Ele estava começando uma pequena empresa. Ele era uma pessoa simples, de pequeno poder aquisitivo, e ele falou para mim, minha filha, eu sei que você não vai querer, mas o Senhor me deu uma ordem hoje, e ele me disse para eu pagar para você gravar o seu CD. Eu levei um susto. Eu falei, misericórdia. Ele falou assim, Eu falei, não, mas o senhor não tem nem para o senhor vai gastar dinheiro com isso? Comigo? Aí ele falou assim, não impeça Deus de me abençoar. E eu achei aquilo tão sério, né? Ele falou assim, eu estou abrindo uma empresa e para que essa empresa aconteça, eu tenho 3 lotes, é tudo que eu tenho. Eu tenho 3 lotes, eles são juntos e eu vou vendê-los por tal quantia, mas um desses lotes é para investir no seu ministério. Eu quase morri. Eu falei, misericórdia, irmão. Como que eu posso aceitar uma coisa dessas? É muita responsabilidade para mim, não faz isso comigo, não. O senhor tem a sua família, o senhor vai abrir uma empresa, o senhor vai pegar 2 lotes para investir na empresa, o senhor vai investir um lote em mim. Ele falou assim, não impeça Deus de me abençoar. Eu recebi ordem. E aí eu lembrei que lá na Argentina, no Congresso Internacional de Córdoba, onde eu ministrei por 5 dias,
o Senhor falou que a minha verdade prevaleceria. E eu falei, então amém, assim seja. Ele falou assim, amanhã eu vou colocar uma placa de vende-se, mas eu só posso vender os 3 lotes juntos e pelo valor que eu estou pedindo. Então vamos orar. E eu orei com ele. E ele foi embora e meu esposo perguntou, o que foi, meu bem? Eu contei para ele, ele falou assim, ixi, pode despreocupar. Vender lote é muito difícil, ainda mais 3 juntos. Eu falei, é mesmo, né, meu bem? Graças a Deus eu me senti aliviada, porque eu achei aquilo muito forte, irmão, sabe? Eu achei aquilo muito pesado. Mas ele tinha o consentimento de Deus e também da esposa dele, irmã Cristina, que ouviu essa ordem de Deus e foi difícil para ela, mas ela obedeceu, sabe? E, irmãos, isso foi numa terça-feira. Vocês acreditam que na quinta-feira ele vendeu os 3 lotes? 2 dias após. Para uma pessoa que comprou os 3 lotes de uma vez. E ele jogou um pouco a mais do que ele havia proposto no coração, para que a pessoa, na hora da negociação, fizesse uma proposta menor e ele não perdesse nenhum centavo. Mas o preço que ele pediu, o homem pagou. E ele pegou aquela parte daquele lote, me levou num estúdio de Goiânia e pagou uma gravação do meu primeiro CD à vista. O CD chama-se Maior que Tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor que eu sirvo é maior que tudo. Maior que a minha limitação, maior que a minha pequenez, a minha dificuldade, em todas as áreas, mas principalmente no meu caso a financeira. Pastoreando uma igrejinha pequenininha de periferia, o povo lá era tudo trabalhador humilde, lá não tinha ninguém assim, uau, tem grandes empresários lá. Lá era domésticas, faxineiras, manicures, passadeiras, pedreiros, vendedores. E Deus escolheu esse aí, que estava começando uma pequena empresa. Hoje, ele é um dos maiores empresários da minha cidade, dono de um patrimônio de respeito, porque nesse dia ele plantou uma semente numa terra, ele ouviu uma voz e ele semeou na minha história. Ele foi o responsável pelo primeiro CD solo da Rosângela Marques. Muito obrigada. Muito obrigada, tio Vardinho. É como nós chamamos ele, carinhosamente, e até hoje ele faz parte do meu ministério. Ele e a família dele toda. E assim eu gravei meu primeiro CD e comecei a minha caminhada profissional, agora com um CD 95% autoral, porque Deus foi me dando as canções. Cada canção tem um testemunho, cada canção tem um objetivo da parte de Deus. E assim a gente fez. Simples também, viu? Muito simples. O que tem nessas músicas? Não tem muita coisa não, mas uma coisa é certa. Tem presença. E a presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é que muda as coisas. A presença de Deus é que traz prosperidade, é que traz saúde, é que traz alegria, é que traz paz, é a presença. E assim eu comecei a cantar, comecei a andar, um tanto quanto limitado, porque eu também pastoreava junto com meu esposo. Na minha caminhada, ele foi um dos grandes incentivadores e parceiro, porque ele também compunha, nós dois compunhamos juntos, e ele me abençoou muito. Meus filhos foram crescendo também na igreja, foram estudando também música, eram úteis ao serviço do Senhor, como eu fui na minha infância. E são muitas experiências e o Senhor começou a nos usar muito. Ele até me deu um slogan, louvor que cura, porque a gente cantava e canta até hoje e o Senhor sempre curou. Sempre libertou. Tenho muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de tumores, foram curadas de depressão, foram curadas assim de
pedra nos rins. Eu tenho cada testemunho lindo que Deus foi trazendo através do nosso louvor. E tem mais uma coisa, uma das minhas características é a alegria. Eu sou espontânea, eu canto, eu vibro, eu alegro na presença de Deus e eu vejo Deus fazer através desse ministério que Ele me confiou. Num determinado momento da minha caminhada, o Senhor chamou para Ele, meu esposo. Sim, ainda muito nova, com 39 anos de idade, meu esposo veio adoecer, teve uma infecção e ela se generalizou e Deus recolheu meu esposo. E eu digo para você que aí foi um ponto muito difícil na minha história, porque aquela pessoa alegre, espontânea, vibrante, que confiava em Deus, que dependia de Deus o tempo todo, que sempre ministrou a cura, a libertação, que estava preparada para ouvir o sim de Deus sempre. Eu não estava preparada para ouvir que Deus não ia fazer. Sempre Deus fez muitas coisas grandes na minha história, na minha caminhada, na vida das pessoas pelas quais passavam por nós, que nós orávamos, intercedíamos, ministrávamos e o Senhor vinha com a mão forte e poderosa. E eu naquele momento pensei, a mão forte e poderosa do Senhor vai me tirar de mais essa situação adversa, será mais um testemunho. E eu não duvidei nem 1 milímetro diante da negativa dos médicos que diziam, não tem jeito. Eu dizia, jamais, o meu Deus é o Deus do impossível. Eu prego, meu marido é um homem de Deus, ele tem promessas, ele é comprometido com a obra do Senhor desde que ele nasceu. E os médicos olhavam, balançavam a cabeça e eu não arredava o pé. Naquela UTI eu estava com a minha mãe chorou e eu disse, não chore. Ou nós vamos chorar ou nós vamos crer. E ela falou, nós vamos crer. E nós enxugamos as lágrimas e fomos para a oração. Mas em 2 dias de UTI, Deus levou meu esposo. E o tempo parou para mim, porque era o companheiro de vida que eu tive. Foi o único companheiro que eu tive. E eu, diante de uma igreja, diante dos meus filhos e também do meu ministério de louvor, eu estava acabando de lançar mais um CD, porque aí a história, né, se desenvolve, a gente vai caminhando, Deus te dá condições e você vai melhorando, vai fazendo novos projetos. E eu tinha acabado de gravar um CD com a música que chama-se Eu Posso Ir Além do que os olhos podem ver. Eu posso ir além, e eu profetizando isso na vida das pessoas. E também na minha história, de repente, a minha história tem uma vírgula. Eu digo a vocês que eu não consegui cantar por um tempo. Eu me lembro que eu fiquei 6 meses sem cantar nem no chuveiro, nem na minha igreja, em lugar algum. A minha voz calou-se, porque a dor foi muito grande. E eu não entendia. Por quê? Porque comigo eu sempre dediquei a minha vida a Deus, eu sempre... Temos muitas falhas, nossa, que isso, somos muitos falhos, mas a gente batalha, sabe? Não é? A gente batalha para agradar a Deus, para ser fiel. E naquele tempo parece que a minha oração foi interrompida, não passava do teto. E eu já tinha uma estabilidade junto com meu marido, uma estabilidade melhor. A gente já tinha, né, uma estrutura, de repente eu vi tudo isso desmoronar. Até porque a gente um certo ponto, a
A gente faz tanta obra, a gente confia tanto que a gente vai ter tempo e de repente você não projeta muito, você não se prepara. Eu nunca me preparei para isso. Para mim, eu ia envelhecer do lado do meu esposo, estava tudo certo. De repente, a minha vida muda. Deus leva o meu esposo, eu fico com 2 filhos, eu tenho um casal de filhos maravilhosos. Meu orgulho, minha alegria, promessas de Deus, a herança de Deus que Ele me deu na terra, Guilherme e Aline. Pessoas incríveis, fortes, permaneceram ao meu lado fiéis, me dando também suporte, assim como eu sou o suporte da vida deles. Mas estamos atravessando esse deserto ainda, irmãos. Deus me permitiu continuar à frente da minha igreja ainda, através da autoridade do meu pastor, que me permitiu continuar ali por um tempo. Eu não sei qual é o propósito de Deus e Deus tem me dado forças para estar na frente desta igreja ainda. Eu ainda estou ali cuidando daquelas pessoas, assim como elas cuidam de mim, assim como elas me acolhem, como elas me protegem, assim como elas são meus intercessores. São as pessoas que Deus colocou para mim amparar nesse momento da minha história, nessa vírgula. Mas o Senhor vai nos reconstruindo, o Senhor vai nos levantando de novo. A palavra de Deus sempre fala do recomeçar. E apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar da solidão, eu encontrei também a solitude, que é eu e Deus, é amadurecer, aprender de viver de novo. Com 3 meses que eu tinha perdido meu esposo, eu estava lá assim, a luz acabou. Aí eu falei, acabou a luz. Aí eu corri lá e fui ver, tinha cortado minha luz. Aí eu falei, meu Deus, eu tive um esposo que ele era realmente o homem da casa. Eu nunca paguei um talão de luz. Então eu nem lembrava que tinha que pagar a luz e que dia que vencia. Eu não sabia nada disso. Parece banal, mas eu não... E aí eu fui aprender a tomar conta da minha casa. Apagar a luz, apagar a água, a colocar comida dentro da casa, na mesa. Coisa que eu nunca tinha feito, não. E eu fui aprender de novo a ser a estrutura para os meus filhos que tinham um pai presente. Agora era eu e Deus. Como é que canta, né? Com tanta responsabilidade que agora parece que cantar não faz mais sentido. Agora eu tenho uma prioridade maior do que cantar. E eu me calei. De repente, assim, alguns meses depois, o Senhor começou a trazer sobre mim a cura. E Ele dizia, canta, canta. Porque quando você canta, eu também curo. Eu te restauro. Eu te renovo. Eu disse assim, Senhor, mas eu sinto como se essa caminhada tivesse tão longa, eu estou tão cansada. Eu acho que o Senhor não tem mais isso para mim. Eu acho que eu estou muito ferida. Para mim, eu acho que é o fim. Eu acho que eu vou ficar agora mais quieta. Aí o Senhor me surpreendeu com uma canção, uma palavra. Ele disse para mim assim, quem falou? Quem falou para você que te escolheu, que ia te usar,
para curar através de louvores, de canções? Quem foi? Quem te chamou e te disse que te levaria às nações? Quem te qualificou e te capacitou desde o ventre da sua mãe? Quem ungiu você para despedaçar os grilhões através da sua voz? Eu falei, quem falou? É aquele que não pode mentir. Fiel e poderoso para cumprir. O Deus que não esquece a promessa e que sustenta o meu coração. Foi tão forte que eu fui impactada pelo poder daquela palavra e eu na mesma hora voltei a mim e peguei o meu caderno e escrevi a minha canção que chama-se Um Passo de Fé. E o Senhor me levantou de novo e eu fiz a canção e ela tem sido para mim um marco no meu testemunho. Porque o Senhor me deu de novo asas para voar, o Senhor colocou força nos meus artérios, nos meus joelhos, nos meus lombos. Ele cingiu-me com o seu cinturão da verdade. Ele revestiu-me com a sua couraça da justiça. Ele pôs o capacete dele na minha cabeça e também me pôs uma espada nas mãos e me habilitou de novo para o ministério ao qual ele me chamou desde o ventre da minha mãe. E eu digo para ele, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e aonde ele me leva, eu vou, eu nunca escolho uma porta. Ele diz, nunca olhe um tamanho de uma porta, e olha a porta, porque é lá que eu quero usar você. E aonde o Senhor abre a porta, aonde o Senhor me leva, eu vou. Eu tenho ido, eu tenho testemunhado, eu tenho experimentado a graça de Deus, a força de Deus, o renovo de Deus, a alegria de Deus que tem me sustentado e tem sustentado a minha casa. Então, eu queria só compartilhar com você. Eu resumi muito meu testemunho porque é uma história de uma vida, gente. Não dá para você sintetizar uma vida em uma hora. Mas uma das coisas importantes que eu queria deixar para você é que você vai enfrentar todo tipo de adversidade. Você vai enfrentar todo tipo de perseguição, crítica, sabe, invejas, comparações. Isso tudo eu enfrento e não enfrento só de hoje, eu enfrento a vida toda. Mas eu nunca parei. Eu nunca olhei para uma crítica e nem para um elogio. Também já fui muito elogiada. O elogio é mais perigoso do que uma crítica, sabia? Eu sempre olhei para quem me chamou. Eu sempre olhei para aquilo que ele me deu. O que me nutre a vida inteira é a palavra dele. É a presença dele. É a aliança que eu tenho com ele, que ele tem comigo. Porque se eu olhasse para as adversidades, eu já tinha parado muito antes dessa grande perca, dessa grande situação que me sobreveio. Também já tive muitas alegrias, Deus já colocou tantas alianças, tantas conexões na minha vida. Estar aqui hoje é uma dessas conexões que Deus apresenta, que Deus nos proporciona, sabia? Deus vai trazer para você conexões. Deus vai trazer para você alianças, vai te apresentar pessoas comprometidas com o reino dele, assim como você é. E isso vai te promover e vai te colocar aonde Deus tem. Não precisa você ter grandes influências, não precisa você ficar correndo de um lado para o outro, você precisa correr para Deus. Você precisa correr para os pés dele, você precisa ter comunhão com ele, porque ele vai te apresentar na hora certa, ele vai te promover na hora certa, ele vai soprar o nome na hora certa. E se ele não tiver isso para a sua vida, aonde você estiver, seja o canal de Deus. Aonde você estiver, seja alguém que promova os céus, porque a nossa vitória, irmãos, é sabermos que temos uma vida eterna, é sabermos que um dia vamos estar com Deus, que tudo que na terra é passageiro, é banal, vai ficar, mas põe os seus olhos naquilo que os seus olhos naturais não podem ver, porque
as coisas eternas, o olho natural nunca vai enxergar. Só enxerga quem tem olhos espirituais. Que hoje o Senhor possa abrir os seus olhos para você começar a contemplar o reino, a glória, e saber que você vai estar com Ele um dia e o seu louvor vai permanecer no céu. Que Deus te abençoe. Que Deus possa ter falado com você de alguma forma, possa te sustentar, te levantar de novo. Assim como Ele tem me levantado e eu estou aqui, pronta para o ide do Senhor, até que Ele venha. Eu quero orar por você. Nesta noite, desse dia, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, seja como for. Eu quero dizer para você que o espírito que está em você não é o espírito de medo, não é o espírito de temor, não é o espírito de vergonha, de fracasso, não. O espírito que está em você é o espírito de ousadia, é o espírito de conquista, é a unção da multiplicação. E eu quero que você feche os olhos agora e vamos orar comigo. Senhor eterno e Deus e soberano, estamos aqui relatando a Deus as maravilhas do Senhor. Estamos aqui, Senhor, compartilhando para as pessoas a sua soberania. Como entender a sua soberania. Como aceitar que o Senhor vai prevalecer. Aceitar que o Senhor prevalece quando o Senhor nos dá sims. Quando o Senhor nos abençoa rica e abundantemente, na medida do Senhor, que é aquela recalcada, sacudida, transbordante. Ai, maravilhoso. Mas aceitar a soberania do Senhor, quando ela é contrária àquilo que eu quero, aquilo que eu acho que preciso naquele momento, aí é confrontar com o meu ego, confrontar com aquilo que eu realmente esperava. E isso, Senhor, é algo muito difícil. Mas eu vejo a palavra do Senhor dizendo: ei, todas as coisas cooperam para o seu bem. Ouça o que eu estou dizendo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo quando a minha resposta é não, até quando você perde, você ganha. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem. E um dia, lá no final da sua caminhada, você compreenderá o propósito e o processo para qual o Senhor te fez caminhar e atravessar. Mas hoje, nesta noite, que seja o fim desse deserto. Que seja o fim dessa história de dor, essa história de perseguição, de humilhação, essa história em que você olha e não vê mais saída e que você pensa, passou-se tantos anos, passou-se tantas coisas e ainda não aconteceu. Eu quero dizer que o Deus que te prometeu, que falou, que te escolheu, que te capacitou, esse é o mesmo Deus. Ele vai estar aqui, ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir. E a palavra dele diz que ele vela pela palavra que foi lançada sobre você. Você hoje se encha de força, de renovo, que o Espírito do Senhor, que é poderoso, que alcança a sua mente, o seu coração hoje, te diz: ei, fortalece-te, põe-te de pé, porque eu estou falando contigo para cumprir na sua vida tudo aquilo que eu prometi. Eu vou cumprir, eu vou fazer acontecer, porque eu sou fiel e Ele é fiel. E Ele está sendo hoje esse Deus que renova a sua fé e as suas forças, trazendo sobre você uma alegria que ninguém compreende, porque é a paz que Ele derrama, é uma paz que é maior do que o entendimento humano, é a paz que o Senhor derrama sobre mim e sobre você, sobre a minha casa e sobre a sua história, sobre a sua casa. Recebe do Senhor renovo, recebe do Senhor a paz, recebe do Senhor a autoridade, recebe do Senhor uma nova unção, um óleo fresco sobre a sua cabeça, e você vai dar conta, você vai conseguir, você vai atravessar esse deserto, esse mar, essa tempestade. Não esquece de quem você é, não esquece que você é uma águia que renova, que enfrenta as adversidades, as tempestades e voa, porque sabe que lá em cima o sol não deixou de brilhar. Hoje é dia de você encher-se de força novamente e o Espírito te tomar pela mão direita e te sustentar e te ajudar, te colocar de pé de novo. Vem um tempo de vitória.
Vem o tempo de cantar de novo. Vem o tempo da alegria do Senhor sobre a sua vida, sobre a nossa história. Eu creio. Você acredita? Diga amém. Diga eu recebo. Eu tomo posse. Alegre-se no Senhor. Creia e tome posse. Deus é com você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.